Olá, queridos ouvintes, mais um encontro com você. Está começando Ferramentas da Consciência aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E você que estava acompanhando a programação, que meditação gostosa ali, né? Alinhando chakras. A gente estava aqui ouvindo aqui nos bastidores da Vibe Mundial e a gente entrou, né, aqui já para conversar com vocês, assim, numa energia totalmente diferente. Tava uma delícia, né? Então, vamos continuar aí nessa energia super gostosa. O programa de hoje a gente vai conversar sobre memória, como é que a memória atua, como é que ela funciona no nosso corpo, como é que a gente percebe as coisas, o que a gente guarda, se é seletivo, se não é. Então fica aqui com a gente, vão ser 2 blocos hoje, né? A gente vai fazer um intervalinho entre eles, vai ter presente, então se você quer ganhar um presentinho aí da Consciência 81, liga pra gente, serão 4 ouvintes aqui que a gente vai presentear com um pêndulo de orgonite. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre o pêndulo, mas fica ligadinho e já vai mandando aí esse programa para quem você acha que vai gostar de ouvir sobre memória e vai também gostar de ganhar esse presente que a gente vai estar dando para vocês. E José, memória é um tema muito interessante para a gente pensar, né? Porque a gente precisa da memória para fazer quase tudo, né? Inclusive para falar a gente precisa de memória. Sim, para aprender, né? Para poder até nos comunicar, porque a gente vai se comunicar baseado no que a gente já vivenciou. E o que a gente vivenciou tem algum lugar que fica lá armazenado e chama-se memória. Fala um pouquinho pra gente, José, da estrutura da palavra memória, porque olha que interessante esse conhecimento sobre a estrutura, né? A memória, ela vem, se a gente for procurar a memória, tanto do grego quanto do latim, ela significa recuperação, recordação de lembranças, né? E na Grécia tem algo bem atípico, né? Bem assim, diferente. Existe uma deusa que é ligada às memórias, chama Mnemosyne, tá? Essa deusa, ela é irmã de Cronos, que a gente já falou aqui, que é o deus do tempo, né? Mas não o tempo de qualidade, o tempo cronológico mesmo, né? O Cronos. E essa deusa tem toda uma história, parece que ela recebeu uma visita, depois ela deu origem a 9 consciências também. Então, a memória, tanto na Grécia quanto no latim, é recordação de lembranças. E por que a gente trouxe esse tema, né? Exatamente, por que a gente trouxe esse tema memória? Porque a gente tem percebido um aumento exponencial na última década, principalmente, das doenças degenerativas, né? Tanto Alzheimer como as demências. Tanto que existe o Setembro Lilás e o Dia Mundial do Alzheimer, que é 21 de setembro. Né? Temos aproximadamente 50 milhões de pessoas já com Alzheimer no mundo e, infelizmente, esse processo parece que está progredindo. Muito interessante pensar sobre isso. E a memória também é onde a gente guarda as coisas que nos aconteceram, né? E o que pode acontecer, né? A gente colocou lá, né, José, até como chamada para o programa de hoje quem é você sem sua memória, né? Como que acontece aí toda essa formação do eu, né? Do que você se considera, do que você acha a partir das suas memórias, e quando essa memória ela começa a falhar, ou quando você tem a referência, não tem mais a referência do passado, aonde você se referencia para saber quem você é? Né? Então, uma coisa bem interessante é a gente pegar o que é a memória, como ela se forma no nosso corpo, José, para a gente entender um pouquinho qual que é o processo, né? Aonde que a gente guarda isso na questão física mesmo, do corpo. Então, é um processo em que a gente transforma as vivências, né, os diálogos, as informações, as curiosidades, né? Nós vamos codificar isso. Dentro do cérebro existem neurônios, né, que a gente fala de células nervosas, vamos falar bastante de neurônios, que são células que vão ser responsáveis por essa captação da informação, pela comunicação de uma célula para outra, e o conjunto, um mapa de neurônios, ou seja, uma rede de fios elétricos, vamos chegar aos fios elétricos, que possa armazenar e deixar isso num lugar guardado.
Mas nós vamos ver que isso precisa ser treinado. E outra coisa, a memória, ela funciona como uma coisa prática, útil, né? Sim. Eu guardo na memória coisas que vão ser úteis no futuro. Eu vou utilizar em algum momento. Né? Porque senão não teria função essa memória. Para que eu vou guardar, né, armazenar ali no HD algo que seria inútil? Então, o ser humano desenvolve também a memória a partir de coisas que ele acha que serão muito importantes no futuro. Ele tem muitos estudos dizendo que se você tiver diante de uma informação, de uma experiência, de um estímulo, e você tiver feliz, motivado, você tem a tendência de guardar aquilo mais. Mas mesmo assim, a gente observou nas pesquisas que isso precisa ser treinado e retreinado. Então, aquela informação ela tem que ser trazida de novo. Cada vez que você traz informação, você coloca mais um item, mais uma característica, e isso reforça. Aí ela vai para um lugar no cérebro que vai armazená-la. Né? Tem todo um processo químico também, existem neurotransmissores, substâncias que vão ajudar a gente a guardar, né? A manter isso lá. E o próprio cérebro também tem um sistema de limpeza. Ou seja, aquelas memórias que estão lá há muito tempo, que não tem uma marquinha, né? Um asterisco, que são importantes, relevantes, ele vai lavando isso, ele vai deixando, limpando isso para abrir lugar para coisas relevantes. Então o cérebro também faz um autodetox. Existe uma inteligência, né? Isso. E eu achei muito legal uma parte que você trouxe aí, bem relevante dessa questão da memória, que é aprendemos melhor quando associamos o que está acontecendo com sensações boas. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a Luana, a professora Luana Araújo, que esteve aqui, né, autora de um livro, Além da Lousa, onde ela fala exatamente isso, né, que o aprendizado só se dá no amor, na felicidade, na boa sensação, que a gente guarda isso muito mais fácil e acessa também muito mais fácil do que se a gente aprende de uma forma forçada, traumática, que gera medo, né? Então, é uma coisa bem interessante para a gente pensar. Se a gente está querendo ensinar algo a alguém, sempre buscar esse viés da alegria, do amor, né? Do acolhimento. Porque o medo não gera, vai gerar memórias, mas talvez não memórias boas, né? Então, a gente vai ver também que se você estiver muito estressado, você libera uma substância chamada cortisol, e que ele provoca o quê? A redução do próprio cérebro, se isso for mantido por muito tempo. Então, a redução, inclusive, do que a gente vai falar, que seria a sede dessa universidade. Vamos pensar na memória como uma grande universidade. A reitoria é uma área no cérebro chamada hipocampo, que fica aqui na região temporal esquerda, né? E que ele não só ajuda a formar novas memórias, como ele consegue transformar a memória de curto prazo para longo prazo. Então essa sede, essa reitoria, ela também começa a ser destruída, danificada pelo excesso de cortisol, que é o excesso daquele estresse descontrolado. Então o ambiente, à medida da percepção de cada um, sendo entendido de uma forma estressante, desajustada, desequilibrada, pode nos ajudar a perder memórias ou mais, não formar memórias novas. Ou seja, se você está acordando, né? Vamos imaginar o nosso dia a dia, porque é tudo muito mais fácil. Eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui pro Arthur, que está acompanhando a gente, doutora Marina Tereza, Pfeiffer, né? Doutora Tereza, a Kimi Fujita, obrigada pela companhia de vocês aí. Orgonitse também, um beijo. Obrigada aí pela companhia de todos vocês. Imagina assim a gente trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Você tá num dia que você acordou atrasado, aí você tá na correria, né? Cortisol lá em cima. É aquele dia que você vai esquecer se fechou a porta, esquecer o óculos que você não podia ter deixado de levar. O fogo ligado. Né? O fogo ligado. Ou então você vai perder essa memória, né? E vai pensar, será que eu fechei a porta? Será que você não consegue acessar? Então, quando o cortisol está liberado, a gente não consegue formar essa memória mesmo de curto prazo. Então, fica aí a dica para a gente tentar levar esse nosso começo de dia, o dia inteiro, se for possível, né? Fazer as coisas com um tempo de uma maneira mais tranquila, né? Porque aí isso. você vai associar melhor as coisas que você está fazendo e caso você precise, você vai acessar essa memória com maior sucesso, né? Sim.
Lembrando que a gente vai abrir os telefones, tá bom? A gente tá dando de presente para vocês hoje um pêndulo de orgonite. Quem não conhece pêndulo, quem não sabe, é muito comum, né? Mas para quem não sabe, o pêndulo é uma ferramenta de resposta sim ou não, né? Junto com o pêndulo, a gente manda também um encartezinho que ensina você a utilizar. Esse daqui é com pedrinhas sortidas, coloridinho. Então liga aqui pra gente, faz uma pergunta sobre memória, faz uma colocação, conta pra gente um momento em que a sua memória falhou ou que você fez muito uso aí de uma memória e ela te salvou. E aí você leva de presente aqui o pêndulo de orgonite, tá bom? O telefone da rádio é 31710221. Nós estamos aqui esperando a sua ligação e a sua história, né, José? Sim. E fala pra gente, então, José, de como a gente percebe a memória, né? Existem tipos de memória para ser guardados? Então, tem várias classificações, né? A gente levantou vários textos. Eu não vou entrar no mérito da coisa muito cientificista, né? Que quem realmente é o dia a dia disso é o neurologista, o geriatra, né? O neurocientista. Mas assim, de uma maneira bem simples, existe uma memória relâmpago, que é aquela que você recebe a informação e precisa usá-la imediatamente, ou chamada também de memória sensorial. Ela dura poucos segundos, às vezes poucos minutos, e se não for algo que te interessa, que você vai precisar para uma outra oportunidade, aquilo simplesmente não fica gravado. Então, é uma memória relâmpago que você usa no trabalho para alguma coisa rápida. Aquele lance da funcionalidade que a gente falou, né? É um arquivo funcional. Eu vou guardar aquilo que eu preciso. Isso. A memória de curto prazo, você vai usar ela até 24 horas. Então, ela dura um pouco mais. Vai depender da importância, da relevância dela em relação aos seus arquivos anteriores já. E necessidades. E aí, de curto prazo para longo prazo, aí é um processo bastante complexo. Tá? E quem está aí em todas essas fases é o hipocampo. Depois, dependendo do campo emocional, a amígdala, que é uma região aqui atrás, né, na nuca, no sistema límbico, ela também é ativada, ela também participa desse processo de gerenciamento, né, e os hormônios vão ajudar isso a ser consolidado num local que as memórias são de longo prazo. Essa consolidação vai ser feita, precisa ser treinada, ou seja, a memória também é treinável, né? Como tudo que a gente traz aqui, existe um treinamento, a gente vai mostrar, e isso, para recuperar, existe também todo um caminho de inteligência desses neurônios, para recordar, e aquela recordação ela pode ser fácil ou mais difícil. E dentro desses tipos de memória, né, existe essa memória que ela é sensorial, que é essa que você falou pra gente. Existem a de curto prazo. Existem quais tipos mais de memória? Então, dependendo do tipo da necessidade e da organização dos neurônios, em que local do cérebro eles estão, tem memórias de coisas mecânicas, memórias de habilidades, né? Então, por exemplo, você vai dirigir um carro, aquilo lá fica meio que até inconsciente. Mas como que você busca aquilo? Está gravado em algum lugar. Então existem, por exemplo, que nem o Alzheimer. O Alzheimer começa com perda de uma memória recente. Então, isso que a gente está conversando, por exemplo, o paciente que tem Alzheimer, daqui 1 minuto ele já não lembra mais. Mas isso progride até ele começar a esquecer de fazer coisas, perder talentos, perder habilidades e até não se conhecer mais como indivíduo. Tá? Então, assim, existem vários tipos de memória. Quem faz essa integração também são várias áreas do cérebro, mas sempre o hipocampo está relacionado. O hipocampo e uma região aqui na testa, né? A gente faz essa transposição, que é o córtex pré-frontal. Tá? Mas é uma rede de fios elétricos, né, com descargas de hormônios, de comunicação célula-célula, células e mapa de células, que ainda está sendo estudado. Ainda é muito estudado porque é muito complexo. Interessante que a gente falou aqui também de seletividade, né? De o que a gente julga importante para manter na memória e o que a gente não julga em relação à utilização, né? Se a gente for pensar em memórias formadas a partir do medo, né? O ser humano, se a gente olhar lá para o começo, né? Toda a memória de medo, a memória de correr, de fugir, tem a ver com sobrevivência, né? Então a gente também usa a memória
como uma questão de sobrevivência, né? E uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui antes e a gente abordou, né, na hora que a gente foi ver o tema, é que parte dessa memória, ela também é transportada via DNA, né, José? Então, interessante que assim, por exemplo, se a sua família tem uma habilidade muito específica, por exemplo, vamos falar aqui, fazer crochê, né? A família desenvolve essa habilidade, isso é passado geneticamente também para os seus descendentes. Então, a probabilidade de você desenvolver uma habilidade que um antepassado seu teve é muito grande. Então, existem os estudos, né, e quem estuda isso no dia a dia sabe que existe uma hipótese, um mecanismo molecular sugerido por um bioquímico chamado Dr. Roger Tissien, da Universidade de Califórnia em San Diego, em que ele diz que além do neurônio, além da célula, existe toda uma trama em volta, ou seja, extracelular, extraneurônio, né, que está dentro do sistema nervoso central e que foi observado que interfere no DNA. Então essa informação, ela pelos estudos, parece que esse é o caminho, que ela é transportada através do DNA, ou seja, passa de pai para filho, de avô para pai, né? Toda essa rede de ancestralidade. Então, talentos, percepções, visões de mundo, né? Até espiritualidade, entre outras coisas, pode ser passado através do DNA, esse DNA sendo copiado nas células nervosas do cérebro do descendente. E é bem interessante a gente imaginar que isso acontece em relação às habilidades, mas isso também acontece em relação aos medos, às crenças e como a gente enxerga o mundo. E isso também dá pra gente a possibilidade de olhar para isso e identificar que tem coisas que a gente vivencia que talvez não sejam nossas. Temos um ouvinte na linha. Alô? Alô, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, aqui é o Luiz Fernando de Itatiba. Oi, Luiz Fernando, obrigada pela sua companhia aqui, está nos ouvindo pela Vibe Mundial. Qual que é a sua relação com a memória, Luiz? Eu tenho 2 episódios, tá? O primeiro é uma coisa corriqueira, assim, que eu fui no supermercado e fui de carro e comprei as coisas e na hora de sair a chave sumiu. Ou seja, eu botei a chave dentro da sacola, junto com as coisas, e depois que eu fui descobrir, tá? Isso daí é uma corriqueira. E a outra, da memória, é quando eu tive também um problema, assim, mais sério de precisar me reerguer de um problema que eu tive, eu coloquei as minhas fotografias dos momentos felizes que eu fiz, eu procurei minhas fotografias e botei no isopor, peguei com um pregador e ficava vendo, eu falei, não, isso aqui que é a minha memória, isso aqui que sou eu, isso aqui é a minha realidade, tá? Aí me trouxe, então são 2 episódios, um da chave, né, que é o corriqueiro da agitação, da correria, no supermercado, e o outro, da gente se levantar baseado, segurando nos momentos felizes, bons que você registrou na fotografia, em algum escrito, alguma coisa, né? Com certeza, porque quando a gente está passando por um momento difícil, a gente tem a sensação de que esse momento é eterno, né? E é muito bom a gente se conectar com essas coisas boas que nos aconteceram. Sim, aí eu comprei o isopor e botei várias fotografias, né? E falava, esse sou eu, essa é a minha realidade, não é o resto é fantasia, essa é a minha memória, esse daqui sou eu. E aquilo lá eu levava para cima, para baixo, para eu me encontrar. Foi bom, viu? Foi um pedaço de mim que eu resgatei, sabe? Aí você fala, coisa de louco. Mas funcionou, tá? Porque eu não tinha... eu esquecia tudo, não me fixava nas coisas boas. E com essas fotos aí, com esses momentos, até com dizeres, né? Que eu punha ali, poxa, me levantou, eu levava aquele isopor para todo lado. Que maravilhoso. Obrigada, Luiz, pelo seu depoimento. Você deixou seus contatos aqui com o Pedro. A gente entra em contato com você. Você é de Itatiba, provavelmente você não vai conseguir vir retirar aqui na rádio. A gente envia para você o seu presente, tá bom? Nossa, que maravilha. Parabéns, e vocês tocaram num assunto que hoje eu acho que o celular está destruindo toda a memória da gente. Infelizmente, vai passando imagem em frente da imagem e você fica esquecido das coisas. O celular, para mim, é um dos maiores vilões que a gente tem. Parabéns, viu? Com certeza. Obrigado. A gente hoje se acha muito menos necessário de guardar as coisas, porque no toque da tela você acessa as informações, né? E a gente falou aqui que o cérebro ele acha funcionalidade, talvez você tenha toda a razão aí em relação a isso. Com certeza. Obrigado pela participação. Obrigada, Luiz.
A gente Parabéns para vocês. Salve Vibe Mundial. É isso aí. Legal. Que bacana a participação do Luiz. É isso aí, gente. Que bom humor, né, José? A gente estava falando também esses dias como o bom humor faz diferença na nossa vida, né? Você vê, o Luiz passou aí por um momento que talvez não estava sendo tão favorável. Em vez dele se entregar, se identificar com o que ele aparentava no momento, ele foi buscar as memórias boas. As memórias boas resgataram ele, né? Exatamente. Ou seja, ele foi salvo pela própria memória. Então, e legal em falar sobre resgate das memórias e com relação às situações emocionais positivas, que a gente viu um trabalho sobre o envelhecimento, né? Que eu te falei, que é muito interessante. O envelhecimento, as memórias e as emoções. E nesse trabalho foi visto que, ao contrário do que se achava, né? Os idosos têm tendência para recordar mais facilmente imagens associadas a emoções positivas do que emoções negativas. Então, com a idade, há um gerenciamento da inteligência emocional, né? Eu sempre achei que a gente teria que aprender muito mais com os idosos do que com os mais jovens do que a gente. Também com todo mundo, mas os idosos trazem uma bagagem de experiência e aqui está a prova, né? Eles regulam o processamento de estímulos emocionais de uma maneira muito mais inteligente. E lógico, lembra da experiência negativa, lembra daquilo que foi entristecê-lo, mas não dá o peso que muita gente dá, que nós muitas vezes damos, né? Então, eles relembram as memórias com valência emocional, uma valência emocional maior, as memórias do que com atenção e julgamento. Então eles vão mais para a emoção positiva, para aquela lembrança agradável, para aquela lembrança de um ente querido, do que ficar julgando e a atenção para coisas do dia a dia. Eles dão valor mais para a parte emocional positiva. Talvez porque em relação ao tempo, né, essas pessoas tenham tido a experiência de ver que nada dura para sempre, né, José? Nem o que é bom e nem o que é ruim. Então você está passando por uma situação difícil. Esse idoso que tem uma carga de tempo, de vivência maior, aprendeu que quando uma situação ruim acontece, ela é passageira também, né? E nós temos outro ouvinte na linha. Legal. Alô? 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 Olá, bom dia! Olá, bom dia. Como vai, Caterine? Como vai, José? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eduardo falando de São Paulo. Oi, Eduardo. Oi, prazer. Eduardo, que prazer ter você aqui. Obrigada aí por acompanhar a gente aqui na audiência. Que região de São Paulo você está? Região de São Paulo? Eu estou perto da USP, só que do outro lado do Rio, aqui perto do Parque Vila Lobos. Ah, que bacana. Fala pra gente uma experiência sua com a memória. Então, eu tenho duas coisas para falar acerca da memória. Uma eu acho como uma afirmação, porque é a minha percepção, né, dessa questão com a memória. E a outra é uma pergunta. Então, a percepção é que durante assim, a minha vida eu já lidei com coisas que, pela falta de capacidade de memorizar, eu não consegui me desenvolver naqueles campos. Então, no campo da música, como cantor, como baterista, assim, eu sentia dificuldade em guardar as informações que passavam por mim, sejam as letras da música, sejam as próprias músicas, as quais eu ensaiava. Por mais que eu ensaiasse, assim, era ainda difícil para mim reter as informações. Uhum. Né? E também no campo profissional, algumas áreas que eu passei, pela dificuldade de reter tanta informação que passava por mim, eu sentia que o meu desenvolvimento na área era aquém do que seria possível se eu tivesse guardado mais informações que eu tinha ouvido, que eu tinha lido, que eu tinha descobrido empiricamente, né? Então, Sim. Essa é a área essa é a minha percepção de que eu podia ter me desenvolvido mais em algumas questões se a falta de memorização não tivesse ocorrido nessas situações, né? Profissionais e musicais, digamos assim. E a minha pergunta seria, será que a questão de memória pode influenciar na minha continuidade das coisas? Porque às vezes, eu estava até conversando com uma amiga minha, que eu começo uma leitura empolgado, eu começo um curso empolgado, e de repente essa empolgação vai diminuindo. Será que em alguma instância do meu corpo, da minha mente, esse desempolgar não pode estar ligado vai sumindo
aquela conexão que eu tinha, Olha. aquela relação que eu tinha com o tema, com aquela empolgação, como se fosse uma memória que eu tenho, que vai se perdendo. Pergunta Aquela muito... conexão que eu tinha, que era muito forte, que era a empolgação, ela vai indo, como se fosse uma memória que vai se desvaindo, assim. Sim, pergunta muito interessante, Eduardo. A gente vai responder para você aqui no ar. Obrigada pela sua participação. Deixa os seus dados aqui com o Pedro, tá bom? E voltando do break, a gente vai abordar esse tema da sua pergunta. Obrigada mesmo pela sua participação. A gente volta já, pessoal. Fiquem com a gente. Voltamos aqui na Vibe Mundial. Obrigada para você que nos acompanha nas ondas do rádio 95,7, Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E a gente, antes aqui do intervalo, né, conversamos com o Eduardo, que mora perto lá do Parque Vila Lobos, e ele falou pra gente sobre uma questão, né, José? Primeiro ele apontou que ele teve dificuldades aí durante a vida toda de dar continuidade aos processos dele, porque ele achou que as memórias, né, a memória que ele guardava sobre as notas musicais e outras coisas da vida dele, né, ele não conseguia guardar, e ele achou que isso atrapalhou até no trabalho, para ele dar continuidade ou avançar, né, progredir dentro daquela área. E depois ele nos fez a pergunta se essa desmotivação que ele tem em iniciar coisas novas pode estar relacionada a essa baixa de memória que ele sente. O que você tem a dizer para ele, né? O que a gente pode dizer aqui pro Eduardo em relação a isso? Fica difícil uma resposta assim de pronto imediato, né? Mas vamos tentar colaborar com o Eduardo. Eduardo, eu acho que assim, valeria muito a pena você passar por uma consulta com um neurologista, tá? É uma pessoa que está abalizada para fazer testes com você, identificar alguma falta de neurotransmissor, uma área no teu cérebro que pode estar sendo menos estimulada. A gente vai falar um passo a passo que a memória é treinável também. Então talvez você fazendo um treinamento da memória, melhorando a tua alimentação, né? Porque a alimentação vai ter a ver com os neurotransmissores, com áreas do cérebro mais estimuladas ou menos estimuladas, a regulação do sono, quem sabe o seu sono seja interrompido, seja um sono insuficiente, né? No sono, que a gente tinha falado, a limpeza do que não precisa ser guardado e ao reforço daquilo importante. Então tem vários fatores que precisam ser analisados e além do neurologista, muitas vezes até passar por uma abordagem psicológica, porque será que você não tem um autossabotador? Será que algo não está se sabotando? Porque às vezes há uma crença de não conseguir, de não ser capaz, né? Sim. Então é uma resposta difícil de ser dada, mas acredito que a gente possa ter dado um começo para você. Pelo menos algum caminho, tá, né? bom, Eduardo? Então, assim, são várias coisas que podem estar acontecendo. Pode sim estar influenciando nessa desistência, mas também pode ser uma questão de um sabotador interno, né? Que todos nós temos. Ou eles estão silenciados lá no cantinho, ou eles estão ali a toda com funcionando, força, né? A gente está dando força sem saber. E aí, olhar para tudo isso e pensar, quem sou eu quando eu começo a perder as minhas memórias, né, José? E por que também, José, por exemplo, eu sofri um acidente, né? Aconteceu com meu irmão alguns anos atrás. Ele me chamou, ele teve a memória para me chamar, né? Eu cheguei ao lugar do acidente, a hora que eu cheguei, ele já não lembrava que tinha me chamado e falou, quem chamou você aqui, né? Isso. Eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo. E ele começou a ter lapsos de memória, então ele ficava 5 minutos lembrando, aí ele fazia um looping e voltava pro início e falava, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? E isso durante algumas vezes. Isso aconteceu num momento de trauma. Então a gente pode perder a memória através de um trauma? Pode, temporariamente podemos perder memória. Existem vários tipos de... A perda de memória ela é chamada no meio médico, né, no meio psicológico, como amnésia. Então a amnésia ela pode ser para fatos já vividos, a amnésia pode ser para fatos que você vai viver, então dificuldade de guardar na memória fatos que vão acontecer. Tá? Por que a gente fala de amnésia e identidade? A gente pergunta do programa, inclusive, é essa, né? Quem somos nós sem nossas memórias? Então, assim, tem vários trabalhos, a gente teve acesso a alguns. Então, um deles fala sobre amnésia e identidade, né? A memória é um dos aspectos mais fascinantes e misteriosos da mente humana, né? A amnésia, em suas várias formas, ela coloca essa pergunta à prova, né? Em que o indivíduo e os familiares, pela busca angustiante na reconstrução do que essa pessoa era quando perdeu a memória e pela aceitação do que se tornou, né? Então a experiência de perder o acesso às próprias memórias é tão desconcertante que se tornou um tema recorrente na literatura,
né? O que dá identidade normalmente? O que a identidade está relacionada à memória, né? Então, há um vínculo muito grande entre esses dois elementos, né? E a memória significa para nós, e como nossa compreensão dela pode nos ajudar a entender a nós mesmos. Então, a memória é mais que um arquivo de fatos e eventos passados, né? Sem as memórias, nós nos encontramos sem história, sem experiências que moldaram nosso caráter, nossos valores, gostos e aversões. Em essência, nos vemos encarando uma página em branco, tá? Então, ela nos situa na linha do tempo, permite-nos reconhecer o nosso desenvolvimento, nossas conquistas, nossos contratempos, né? Então ela nos dá um senso de propósito também. Então tudo isso está envolvido dentro de um grande baú que é a memória. Quando você se vê não encontrando parte desses elementos, as coisas começam a ficar sem sentido. E muitas vezes você pode até achar, quem sou eu na verdade? Onde estou? Né? E aí há aquela necessidade de buscar isso de volta. E ainda a neurociência não consegue dar todas as respostas, né? Existem alguns trabalhos dizendo que há uma possibilidade de recuperação através de uma memória emocional, né? Que nem o nosso ouvinte Luiz falou, a gente consegue fazer o recordatório. Sim. Mas isso ainda está em pesquisa, em estudo, como acessar isso. A amnésia, ela acontece também nas doenças degenerativas, né? E que na verdade foi o grande estupim para a gente trazer esse tema ao programa, né? Sim. Então, assim, a questão do Alzheimer ela é real, né? As demências vasculares também são reais. A diferença entre Alzheimer e as demências, e entre elas demência vascular, é que o Alzheimer começa com a perda de memória recente. Mas as demências vasculares não. Elas podem começar com perda de memória, perda de funções, perda de habilidades de uma maneira muito abrupta. Por quê? Faltou oxigênio naquela área do cérebro, respectivamente, àquela função. Entendi. Então, a amnésia, ela precisa ser estudada, está sendo estudada, né? Inclusive tem um brasileiro, um pesquisador brasileiro, um neurobiólogo brasileiro, que a gente chama, o segundo nome dele é Esquerdo, né? Se chama Ivan Esquerdo, ele é da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ele estuda a fisiologia da memória. A grande frase que ele diz: somos aquilo que recordamos. Não podemos fazer aquilo que não sabemos como fazer, nem comunicar nada que desconheçamos, isto é, nada que não esteja na nossa memória. Eu sou quem eu sou, você é quem você é, cada um é quem é. Porque todos lembramos-nos de coisas que nos são próprias e exclusivas e não pertencem a mais ninguém. As nossas memórias fazem com que cada ser humano ou animal seja um ser único, um indivíduo. Então esse é o olhar do Dr. Ivan Esquerdo, um neurobiólogo brasileiro. Vou trazer também aqui a visão do ser, né? Que isso é em relação ao nosso corpo, a nossa manifestação, a nossa matéria, mas essa memória também acontece em relação ao nosso ser, né? Então, nós somos tudo e temos isso guardado na memória, né? Nós somos o amor incondicional, nós somos tudo isso, temos isso guardado na nossa memória, a gente às vezes só não acessa. E quando a gente acessa, a gente se sente realmente conectado, né, José? Fazendo parte, né? E olhando também para a parte da metafísica, o que seria essa perda de memória, né, José? Então, assim, existem perguntas a serem feitas metafisicamente. O que essa pessoa quer esquecer? Por que eu não quero lembrar quem eu sou? Por que eu coloco esses bloqueios para lidar com a vida ou com o problema que está me acontecendo, né? Por que será que isso acontece? Será que as minhas impulsões ali da vida não foram alcançadas e eu prefiro me esquecer a lembrar do que não consegui? Então, na metafísica, a gente vai falar do querido Gasparetto, querido Val Capelli, né? Ele fala, uma das explicações metafísicas do Alzheimer é assim: a pessoa era um líder naquela família, centrava tudo em torno dele e, de repente, algo acontece que ele já não se sente importante. Então ele lembra do passado porque aquilo reafirma o que ele é, né? Ele não esquece do passado, ele esquece do presente. Então ele começa a faltar a vivência no agora.
Porque como ele já não tem mais a utilidade que ele acredita que ele tinha e não tem mais, ele começa a não querer fazer parte do agora. Tem muito a ver com controle também, né? Quando a pessoa está exercendo ali a função que ela quer exercer, ela está no controle da situação. Hoje, talvez, a pessoa tenha perdido um pouco esse controle. Ou acha que perdeu, e aí né? eu prefiro me esquecer, né, do que está acontecendo agora e me focar onde existia um controle, né? E eu quero mandar um beijo para Simone Silva, que está acompanhando a gente. Ela disse assim: memórias fazem o que somos. Temos nossas bagagens de mãos. Olha que interessante. Obrigada, Simone, pela sua companhia. A doutora Tereza disse que o Covid deixou algumas pessoas sem memória porque os exames mostravam lesão no hipocampo, que a gente falou, né? E o medo do escuro é herdado da época das cavernas. Olá, então ela tá vendo? Nos adicionando aí, né, esse conteúdo importante. E todos vocês que entram sempre realmente acrescentam muito. Lá no comecinho, Sidney Mark desejou um ótimo sábado a todos e dizendo assim: aqui me situando com as informações em minha mente e ao mesmo tempo rememorando. Obrigado, Sidney. Obrigada, Sidney. E lembrando que se você quiser falar ao vivo com a gente, contar aqui uma experiência que você passou em relação à memória, o nosso telefone é 31710221. Liga, fala ao vivo aqui com a gente, que você vai ganhar um super presente da Consciência 81 Orgonits, que é um pêndulo, uma ferramenta aí de sim ou não para te ajudar a responder questões, tá? Vai um encarte super bonitinho e explicativo de como você faz uso dessa ferramenta. E lembrando que ele também está disponível lá no nosso site, para quem quiser, co81.com.br. E eu quero agradecer também o Espaço Alcalino, que é um espaço de aplicações terapêuticas, atendimento, que fica lá no Belém, que patrocina esse programa, né, que torna possível essa mensagem chegar até você, né? O José está à frente lá do espaço. Então, assim, vamos voltar com o ciclo de palestras esse ano. Primeiro sábado de maio vamos ter uma palestra gratuita lá no Espaço Alcalino, falando sobre diabetes. Então, se você tem interesse em participar, as vagas são limitadas. Entre em contato pelo telefone. Qual o telefone do espaço, José? 977449200. É 997749200. Vai ficar aqui também salvo. Entra no @espacoalcalino, segue lá que a gente vai mandar toda a programação para vocês. Eu quero agradecer o espaço por trazer, né, a possibilidade da gente estar aqui ao vivo com você nesse momento. E nós temos um ouvinte no ar. Olá, bom dia! Bom dia! Olá, tudo bom? Essa voz é um pouco conhecida. É conhecida José? essa voz, hein? Tem impressão. Vamos lá. Eu acredito que sim. Meu nome é Evandro Lamolha. Prazer, Evandro. Mais uma vez, hein? Você assiste a gente de verdade, hein? Mas eu estava aqui aflito, tentando ligar. Meu Deus do céu, dá ocupado. Mas a persistência é algo importante quando se quer conquistar algo, né? Verdade. E até eu não sou muito bom para... Então, é bom, já vai o tema memória, porque a Catarine falou o telefone e eu estou desesperado aqui. Falei, ai meu Deus do céu, se está certo aqui, eu anotei certo, mas aí eu pesquisei na internet e liguei e consegui, mas só estava tudo Conseguiu, ocupado. né? Conseguiu. E aí vai ligando ao que a doutora Tereza disse, que realmente eu tive 3 Covids. A pergunta, que acho que já foi até respondido, a minha memória recente, porque e isso também está ligado, que minha mãe teve demência senil, caminho para até para um Alzheimer, né? Então, acredito que isso dá uma perda da memória instantânea, a memória rápida. Eu percebo, como o rapaz aí falou também, outro dia eu perdi a chave, porque eu deixei no local. Esse diagnóstico que você está fazendo em relação a você mesmo e até o histórico da sua família te traz a chave de você conseguir modificar isso. Porque uma coisa é você passar por um problema que você desconhecia, outra coisa é você se preparar para passar por uma possibilidade que talvez aconteça. Então, é um tema que a gente vai abordar daqui a pouquinho, como treinar, né, José? Lembrando que a epigenética, que está acima da genética, ela vai poder fazer você, Evandro, não replicar a história. Exatamente. Eu já estou tomando medicamento, que eu não vou falar o nome para não fazer nenhum comercial à empresa, né? Até porque é a empresa que eu estou, mas aquilo não é o propósito do programa, né? E vamos ver se eu consigo resolver isso. Mas
também estou fazendo um esforço de tentar lembrar. A memória antiga, eu sei, né? Por exemplo, tem gente que faz aniversário em setembro, eu sei que faz aniversário em setembro, né? Quem será? Quem será? Não é? Evandro, Então, mas a memória antiga, mas a memória atual, eu já começo a ter essa instantânea rápida, eu percebo como esquecer a chave, como aconteceu com o primeiro ouvinte aí que Sim. ligou, não é? Então, porque eu acredito que a memória, o cérebro, ele também tem que ser treinado, não é? com certeza. O que a gente acaba não praticando, a gente vai deixando numa gavetinha mais esquecida. Mas eu quero agradecer, Evandro, você Obrigado pela ganhou participação. o nosso pêndulo orgonite. Vai chegar para você. Eu sei que você está falando de longe, né? Então não tem como você vir pegar aqui na rádio. A gente vai dar um jeitinho de chegar até a gente você, tá bom? reencaminha. Eu acredito que quinta-feira pode ser um bom momento para eu ir num bom lugar aí, eu estar conseguindo pegar esse brinde, né? Tá Certo. combinado, então. Combinado. Evandro, obrigada Obrigado mais pela uma vez pela participação. sua audiência e pela sua participação. Bom Forte sábado. abraço, obrigado. Forte abraço, obrigado. Querido Evandro, nosso amigo, né, José? Acompanha aqui os programas. Fiel A seguidor aí gente do sai programa. do programa, pessoal. O Evandro manda aí um comentário falando o que ele achou, se ele gostou, fazendo críticas positivas. Inclusive, você também aí, sinta-se à vontade para fazer essas críticas positivas, colocações, indicações de tema, né, José? Mandar um beijo para Yasmin, que acabou de entrar ao vivo aqui pelo Instagram. E um beijo, Yasmin. Obrigada aí por você estar nos acompanhando, viu? Temos também aqui no YouTube, chefe Hassan Kitchen. Um abraço, viu, chefe? A gente não conseguiu entender muito porque está em outra língua, mas agradeço a presença de você e a tua participação. Ai, tá falando que ele tá falando de um outro lugar aqui, mas obrigada por você estar acompanhando a gente Lembrar ao do vivo. filme, né? Divertidamente. Para Olha, quem quer que saber o que são os interessante. setores das memórias, como a memória se distribui, né? A gente falou, né, José, que o aprendizado ele se dá na alegria, no amor, na diversão. Então a gente quer indicar para vocês o filme Divertidamente, né, que é um filme de uma garotinha que se muda de um lugar para o outro e perde as referências dela, os amigos, a escola que ela sempre teve. E aí ela tem que ressignificar essas memórias porque parece que ela não é mais a mesma sem essas memórias antigas. Olha que treino gostoso, é um desenho da Pixar, então é gostoso, é divertido. Provavelmente você vai aprender muita coisa assistindo, vai né, ter uma José? noção dos territórios, né? Dos tipos de memória, tudo aquilo que é importante pra gente, né? Como é importante ressignificar também, né? É verdade. E nós temos outro ouvinte no ar. Opa! Alô, bom dia! Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, muito prazer falar com vocês. Vocês Prazer é nosso. Prazer é... Nota 10, viu? Ah, que bom, prazer é todo nosso. Como você se chama? Orestes, Orestes. Da onde você fala, Orestes? Bragança Paulista. Ah, que gostoso! A gente adora Bragança Paulista. Sim. É, né? Uma cidade muito acolhedora, muito gostosa. Né? Muito gostoso, um clima maravilhoso, contato com a natureza. É, Que gostoso que você está falando com a gente. Você tem alguma experiência sobre memória que você pode contar pra gente? sim, aconteceu comigo uma época e eu estava no serviço muito ocupado, muita preocupação, muita coisa e tal, né? Sei. Tudo bem. Mas aí nós jogava bola, eu estava jogando bola com os companheiros e de repente foi sumindo a memória, eu não estava lembrando de mais nada. Sumiu assim, de repente. Não lembrava o meu nome, não lembrava o nome da minha mulher, de ninguém, nem dos companheiros, nada, apagou totalmente. Um reset. Uhum. E depois? Depois fui no médico, demorou bastante, aquele dia ficou assim, sem memória, fiquei sem memória. No outro dia fui no médico, me receitou um remédio, nem lembro o que é, que faz muito tempo, sabe? E agora, depois, foi voltando, ficou normal. Mas, de vez em quando, às vezes, me dava, assim, algum lapso, mas não forte como deu aquela outra vez. Sim, e você não tinha passado por nenhum choque durante o jogo, nem nada. Aconteceu Não. espontaneamente. Não, nada. Só durante o jogo, tava nada. Não tinha nada de... Aquela hora não tinha preocupação, inclusive. Olha, E foi feita toda a investigação tua? Você fez exames, tomografia, ressonância? Você passou por uma avaliação médica? Infelizmente, naquela época, a gente não tinha muito recurso, né? Então, não foi feito nada. Foi um médico lá, ele receitou, tipo, calmante. O que aconteceu, doutor? É um japonês, o japonês não gosta muito de falar, né? Foi um lapso,
só, pô, lá. Mas vale a pena fazer a investigação desse episódio, porque, por exemplo, se foi alguma coisa em relação a metabolismo do teu corpo, espero que não. Então é bom fazer uma investigação, sim, passar com o neurologista, porque às vezes nos exames de imagem a gente pode ter uma noção e a explicação do que aconteceu, essa amnésia lacunar que você teve. Né? Obrigada, viu, Orestes, pela sua Obrigado. participação, obrigada pela sua audiência, e deixa seus dados com o Jean agora, que está aqui à frente da nossa mesa, e ele vai anotar direitinho, a gente entra em contato para você receber seu presente aí em Bragança, tá bom? Tudo bem, é um prazer. Obrigado, viu, prazer. Obrigada, Orestes, bom sábado. Tá bom? Tá bom, obrigado a vocês, viu? Que bacana, eu quero agradecer todo mundo que está entrando aqui no Instagram, às vezes está de longe, eu não consigo ler o nome direitinho, mas obrigada pela parceria, Regina Cruzin e Ederli Costa. Que legal, entraram. Obrigada, viu, gente? E aqui no YouTube, Ana Silva. A gente tem, então, o passo a passo. Como melhorar, José? Mas você vai ter que voar, José. A gente tem 6 minutos, José. Então, será que você guardou tudo na memória para falar tudo direitinho? Com certeza. Sono reparador. Então, o que eu falei, no sono acaba havendo uma espécie de varredura do cérebro, o que é importante e o que não é. Ou seja, não dormiu direito, não vai acontecer esse processo. Você vai guardar coisa. Nem fixa o estudo que você fez naquele dia, o que você estudou. E nem joga fora o que você não precisa. Exatamente. Fica acumulado, não tem o detox, né? Entre aspas. Uma boa alimentação, né? Aí tem uma questão de gordura faz mal, gordura faz bem. Eu acredito que o que a gente vê hoje, que o Alzheimer é considerado uma diabetes tipo 3, então assim, reduzir o índice de ultraprocessados, de carboidratos burros, né? E outra coisa, a boa alimentação também é importante, porque para acontecer essas redes neurais, esse metabolismo, a gente precisa de substâncias específicas. Exatamente. Então, se você é aquela pessoa que come sempre o mesmo alimento, repetitivo, e não tem uma alimentação muito diversificada, você vai ter deficiências, né? De vitaminas e sais minerais, né? A atividade física regular, ele está dizendo aqui que os treinos mais intensos melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e a renovação de células, né? Mas assim, eu não recomendo treino físico pesado para ninguém. Passe por um educador físico, mas o que é importante? Treino físico, atividade física é importante, inclusive para melhorar a oxigenação no cérebro, né? E também pela motivação. A gente sabe que as endorfinas, elas ajudam a aumentar a capacidade de novas memórias, tá? Redução do estresse, que a gente falou, né? O cortisol faz muito mal em excesso. Em pequenas quantidades ele é benéfico, em grandes quantidades ele é maléfico. A adrenalina, que é gerada no estresse, também acaba comprometendo a atividade de formação e captação de informações. A saúde emocional, então, manter relacionamentos afetivos, né? Meditação, psicoterapia. Fazer alguma coisa que você gosta, né? Tirar um pouco esse preconceito da gente buscar ajuda em relação à saúde emocional, né? Muito a gente tem aí uma carga, né, preconceituosa, por mais que a gente lide com isso, às vezes a gente começa a fazer um tratamento de saúde emocional, a gente não quer que as pessoas saibam, se a gente precisa de algum medicamento, a gente quer que aquilo fique velado, mas o mais importante é buscar ajuda. Está sentindo que não está conseguindo sozinho? Primeira coisa é uma rede de apoio, né, José? Família, amigos, pessoas do seu trabalho que você pode conversar. Não tenho essas pessoas. Procure ajuda profissional. Hoje o SUS também, a gente sabe que às vezes demora um pouco, mas o SUS oferece esse serviço de amparo, né? Não importa o tempo que vai demorar, né? Importa que você está buscando, importa que você está indo atrás de tratar também a sua saúde emocional, que é uma parte muito importante. Tem um livro pra gente indicar para quem quiser aprofundar no tema, chama Memória e Identidade, Kandal, né? Que é um pesquisador sobre o tema. Vale a pena, eu li um resumo e achei bem interessante. E é isso que a gente tem para falar sobre memória. Espero que vocês tenham gostado. Evandro entrou aqui no Instagram, falou, entrei pelo Instagram também. A Nilda Ramalho entrou aqui no YouTube também, ela frequenta bastante, né, o nosso programa, nos apoia. Muito obrigado, Nilda. Fazendo aqui uma releitura, pessoal, sigam os nossos canais aí nas redes sociais, @espacoalcalino. Nós vamos ter palestras aí sobre diversos temas de saúde, também vamos ter workshops, né, de colaboradores. Sigam lá que tudo vai estar direitinho. Sigam a Consciência 81 Orgonites, co81.orgonites, e também entrem, não sei se vocês sabem, mas todos os programas que a gente fez aqui até hoje, né, estamos chegando 100 e pouquinho, né, José? Estão todos salvos, dá para rever
né? Dá para entrar em contato com todo esse conteúdo lá no YouTube, CO81.orgonites é o nome do canal no YouTube também. Caminhando para os 1.000 inscritos, né? Se inscrevam lá, deem essa força pra gente, tá bom? E a gente volta no sábado que vem aqui com um novo tema. Temos convidados incríveis agora aqui pro mês de abril. Fiquem com a gente, tá bom? Um grande abraço, um beijo pro Jean que esteve aqui com a gente aqui na mesa. Obrigado, Pedro, todos que colaboraram aí. Obrigado à Vibe Mundial por essa oportunidade. É isso aí. Até sábado que vem. Um beijão. Tchau, gente. Obrigado. Fique com a gente.